Este enorme cofre eletrônico cheio de concreto é quase impossível de quebrar. Ele fica localizado em um depósito super moderno e protegido. A área ao redor é cheia de sensores de movimento. Ninguém vai passar despercebido, pois muitas câmeras gravam tudo. Mesmo que alguém ouse ir lá, encontrará guardas bem treinados. O cofre fica em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Há algo que vale bilhões de dólares dentro dele. E não é um diamante nem uma joia. É um pedaço de papel amarelado com uma receita de frango frito KFC. Atualmente, o capital social da empresa é de cerca de 10 bilhões de dólares. A fórmula foi desenvolvida na década de 1940. No momento, apenas 2 executivos da KFC sabem quais temperos são necessários para prepará-la. Não é mistério para ninguém quais especiarias estão contidas na receita secreta, mas o segredo são as proporções, a temperatura e o tempo de preparo. Essa fórmula é tão secreta que são misturadas especiarias em diferentes lugares, em diferentes estados dos Estados Unidos. As batatas fritas do McDonald's parecem muito fáceis de preparar, mas ninguém conseguiu fazê-las tão deliciosas. Mesmo chefes com estrelas Michelin adoram este prato. Um dos líderes do McDonald's diz que usa batatas marrom avermelhadas com alto teor de amido no preparo. Elas são armazenadas em condições especiais, processadas e transportadas de uma forma única, para que o sabor delas seja o mesmo em todo o mundo. É usado ainda um antigo sal especial para dar às batatas o sabor diferenciado. Parece que a receita é óbvia, mas é quase impossível repeti-la. Ninguém diz a temperatura usada durante o preparo, e apenas os funcionários sabem a duração da fritura. O que há de tão especial no óleo? E quanto à temperatura de congelamento? É um segredo. A propósito, as batatas são assadas, depois congeladas e colocadas de volta no óleo quente. É como matemática. Um erro na fórmula pode levar à perda do sabor característico. Há outro segredo do McDonald's que muitas pessoas querem saber. É do molho único adicionado ao hambúrguer mais famoso, o Big Mac. Muitas pessoas dizem que é um tipo de variação do molho Mil Ilhas, mas ninguém sabe ao certo. A Coca-Cola é uma bebida tão popular que é difícil acreditar que ninguém saiba a sua receita exata. 1 ou 2 vezes por ano, alguém a revela e mostra a fórmula, mas é quase impossível adivinhá-la de forma exata. O farmacêutico John Pemberton criou a bebida em 1886 e vendeu a receita por $2.500. Depois disso, ela foi ligeiramente alterada. Desde o final do século XIX, ninguém conseguiu copiá-la. Sim, muitas pessoas conhecem os ingredientes, mas ninguém sabe prepará-los nas proporções certas. Dizem que há apenas 2 gerentes em cargos importantes na empresa que conhecem o segredo. E uma folha de papel com a fórmula está armazenada em um cofre de banco especial em Atlanta. Fala sério, isso é só um mito. A verdade, porém, é que essa bebida rende à empresa cerca de 33 bilhões de dólares por ano. Quando fazem várias cópias de uma receita, não podem transportá-la no mesmo avião ou trem, apenas uma em cada meio de transporte. Caso ela seja revelada por alguém, a pessoa pode ir para a prisão por vários anos. A Dr. Pepper tem o mesmo nível de sigilo. Não se sabe ao certo, mas correm boatos de que a receita da bebida se divide em 2 partes. Cada uma estaria armazenada em cofres em 2 bancos diferentes nos Estados Unidos. A fórmula foi desenvolvida em 1885, no Texas, pelo farmacêutico Charles Alderton. Ele gostava de experimentar xaropes de frutas e água com gás. Depois de várias tentativas, conseguiu encontrar aquele sabor lendário. Ao contrário de outras receitas secretas, é difícil entender o sabor da Dr. Pepper, uma vez que ela consiste em 23 componentes diferentes com gostos distintos. Reza a lenda que a bebida é feita com suco de ameixa, mas os executivos da empresa afirmam que essa fruta nem faz parte da lista dos 23 elementos. Em 2009, alguém encontrou um antigo livro de contabilidade de Charles Alderton, cheio de fórmulas secretas, mas a administração da empresa disse que as receitas estavam incorretas. A companhia escocesa que produz o Iron Brew considera a data de lançamento de 1901. No entanto, menções de uma bebida com esse nome aparecem em registros anteriores. A britânica Stevenson e Howell lançou uma homônima em 1898. Porém, ainda antes, uma empresa química de Nova York vendeu pela primeira vez uma bebida com o nome Iron Brew, em agosto de 1889. As disputas sobre a invenção do produto ainda estão em andamento. No entanto, ninguém pode copiar a receita dele. Na Escócia, afirmam ter criado uma fórmula original que não tem nada a ver com a britânica e com a de Nova York. Desde o século XX, ela foi mantida em segredo e transmitida pela família de geração em geração.
A original contém 32 ingredientes diferentes. O preparo só é conhecido por algumas pessoas ao redor do mundo. A Krispy Kreme também prepara seus donuts de acordo com uma fórmula secreta. Dizem que a original inclui clara de ovo batida, purê de batata, açúcar, leite desnatado e uma mistura seca exclusiva. No entanto, já percebemos que o principal não são os ingredientes, mas a maneira de preparo. A receita exata está escondida em um cofre corporativo seguro da Winston-Salem. Somente funcionários selecionados da companhia têm acesso. A mistura seca para os donuts é produzida em apenas uma fábrica. Curiosamente, o segredo é conhecido não só por familiares ou diretores, mas também pelos melhores funcionários. Um chefe de Nova Orleans apareceu com a receita e a vendeu para o empresário que fundou a Krispy Kreme. A propósito, a empresa já criou um dos donuts mais caros do mundo. Ele foi apresentado durante a Semana Nacional de Donuts do Reino Unido. Custava cerca de $1.300 e incluía um creme caro e exclusivo, framboesas, geleia de champanhe e muito ouro, literalmente. O doce tinha uma cobertura folhada ouro 24 quilates e pó de ouro de 23 quilates. Mas o mais legal era que continha diamantes comestíveis. O ketchup Heinz original contém apenas 5 ingredientes: tomate, vinagre, açúcar, sal e extratos de especiarias e ervas. Henry Heinz o criou em 1867 e durante todo esse tempo a receita quase não mudou. Acredita-se que apenas 9 pessoas em todo o mundo a conheçam. A localização dela é desconhecida. O segredo é passado entre os familiares e a alta direção da empresa. E agora vamos descobrir algumas curiosidades sobre os pratos mais caros do mundo. Um dos hambúrgueres mais caros do mundo inclui a cara carne japonesa cozida em óleo de trufa branca. A costeleta é temperada com 10 ervas e sal defumado do Pacífico. O lanche leva ainda queijo cheddar, trufas pretas e ovo de codorna frito. Tudo é servido em um pão incrivelmente macio, com óleo de trufas brancas, nata e caviar. Além disso, há um palito de dente feito de puro ouro com diamante de verdade no topo. Você pode degustar esse prato no restaurante de um dos hotéis mais caros de Nova York, mas terá que pagar $293 adiantado para desfrutá-lo. Em 2011, um chefe da Inglaterra preparou uma sobremesa incrivelmente cara. Era um pudim de chocolate de $35 mil, feito de chocolate de alta qualidade, ouro em folha, caviar e diamante. Parecia um ovo Fabergé e também era coberto com geleia de champanhe e decorado com ouro comestível. Você não pode simplesmente ir a um restaurante ou uma confeitaria para comer, pois prepará-lo leva muito tempo. É necessário fazer o pedido com pelo menos 2 semanas de antecedência. Existe mais uma sobremesa super cara que vale quase $25 mil. Você pode encomendá-la em um dos restaurantes mais caros de Nova York, no Upper East Side. Ela contém 28 tipos diferentes de cacau decorados com flocos de ouro e 5 gramas de ouro comestível de 23 quilates. E é servida em uma taça de ouro. Você pode até comê-la com uma colher de ouro puro decorada com raros diamantes pretos e brancos. Um dos cupcakes mais caros do mundo é chamado de Golden Phoenix. É possível experimentá-lo em um dos cafés de Dubai por cerca de $1.000. A receita consiste em um caro chocolate italiano e folhas de ouro comestível de 23 quilates. Além disso, é decorado com morangos orgânicos e polvilhado com pó de ouro comestível. Você precisa pedir o cupcake com 48 horas de antecedência, mas vale a pena esperar. Ele será servido em um suporte de ouro 24 quilates. Uma das pizzas mais caras do planeta é oferecida na Itália e foi criada para 2 pessoas. Sua massa deve crescer e descansar alguns dias antes de ser assada. O recheio é composto por 3 tipos de caviar. Além disso, são acrescentados lagosta da costa da Noruega e 7 tipos de queijo. Ela sai pela bagatela de $12 mil.